jejum intermitente, falar um pouco do que o pessoal fala que queima massa magra, ou que desacelera o metabolismo, etc. Então é o seguinte, hoje saiu uma matéria comigo, vou mostrar um celular aqui para vocês, na Marie Claire, deixa eu ver se mostra aqui na câmera, saiu na Marie Claire, no Globo.com, saiu essa matéria sobre jejum intermitente lá, onde fui consultado, tentei colaborar com a revista. Então é uma matéria bastante bacana, na verdade, uma matéria que eles ensinaram que não é, enfim, não é jejum intermitente, não é dieta, etc. Então é uma matéria num veículo de mídia bastante visualizado. Então a gente está nadando contra a maré, né, pessoal? A gente está nadando contra a maré. Eu quero nadar com argumentos, com fatos, porque quem estiver indo contra tem que argumentar com fatos também, com argumentos, né? Então, enfim, saiu essa matéria na Marie Claire comigo, falando sobre isso no Globo.com, e tem algumas coisas que eu quero reforçar aqui sobre isso. Vamos lá primeiro, então. Vamos lá. Algumas coisas bem legais que falou nessa matéria, como eu já disse, é a questão de enfatizar que jejum não é dieta, né, pessoal? Se você já me ouviu falar isso várias vezes, me desculpa a gente que não ouviu. Dieta tem a ver com comer, né, com se alimentar. E jejum tem a ver com não comer. Então jejum, por definição, não é dieta. Então tá errado chamar dieta de jejum intermitente. Esse é o primeiro ponto. E o artigo, a matéria da Marie Claire pegou certinho isso. Depois, tem um pessoal que acha que jejum, né, fazer jejum intermitente causa perda de massa magra, perda de músculos, tá? A gente pode achar que isso é verdade, pode talvez fazer sentido se a gente pensar, você não vai comer por um período de tempo determinado, vai perder massa magra. Bom, eu quero falar para você aqui alguns fatos que a gente sabe de acordo com evidência científica disso aí. Primeiro, a gente sabe que ao você fazer um jejum intermitente correto, o teu hormônio do crescimento, né, o GH, o Growth Hormone, ele aumenta na sua corrente sanguínea. Ou seja, quando você tem o hormônio do crescimento aumentado na sua corrente sanguínea, quando você faz o jejum, significa que o catabolismo, a perda de massa muscular, não vai existir ou vai ser extremamente reduzida, tá? E tem um estudo interessante que foi publicado em 2010 no jornal Obesity, né, que é intitulado o seguinte. Quero falar para vocês os estudos, quem quiser procurar, eu falo o título aqui, pode procurar depois, ok? Para ter referência. Então, o nome do estudo em inglês é Improvements in Coronary Heart Disease Risk Indicators by Alternate Day Fasting Involve Adipose Tissue Modulations. Então, é um nome bastante complicado, mas o que quer dizer? Enfim, eles fizeram um estudo que acompanharam 16 pessoas, tá? 16 pessoas obesas por 10 semanas. Por 10 semanas de estudo. De jejum alternado. Ou seja, um dia come, outro dia faz jejum, um dia come, outro dia faz jejum, ok? No final dessas 10 semanas, a massa gorda dessas pessoas todas caiu bastante, ou seja, elas perderam gordura como era esperado. E a surpresa talvez é que a massa magra se manteve estável. As pessoas praticaram jejum intermitente com um protocolo bastante extenso, na minha opinião, que é um dia sim e um dia não, jejum intermitente. Eu não tenho certeza se foi 24 horas, mas acho que eles comiam um dia, outro dia fizeram jejum, comiam outro dia, por 10 semanas, tá? E ao final das 10 semanas, eles confirmaram que a massa gorda diminuiu, a gordura foi queimada e a massa magra continuou estável durante todo esse período. Então, tá aí, é um estudo, uma comprovação científica mostrar que imaginação do pessoal achar que jejum intermitente vai causar perda de massa muscular, ok? Vai causar perda de gordura, músculo é útil para o corpo, é perda de gordura, né? Como a gente conversa nos podcasts da Tribo Forte de vez em quando, e o Dr. Souto já falou disso, né? Se você está em casa e está frio dentro de casa, por exemplo, e você tem uma lareira e tem uma pilha de madeira do lado da lareira, você não vai jogar o sofá na lareira para se aquecer, já que você tem a madeira ali prontinha para colocar na lareira, certo? E o corpo é igual, ele não vai queimar um tecido valioso, que é a questão do músculo, ao invés da gordura que está disponível e está em excesso para ser queimado. Então faz sentido e a comprovação científica está aí, jejum intermitente não causa perda de massa magra, ok? Deixa eu só arrumar meu celular para acompanhar o pessoal aqui. Bacana, tem bastante gente, né? Segunda coisa, tá? Segundo grande mito, jejum intermitente desacelera o metabolismo. Isso está errado. Jejum intermitente não desacelera o metabolismo. É o oposto, na verdade, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo, para nossas evidências científicas, ok? Tem um estudo bacana publicado em 2005 no Jornal Americano de Nutrição Clínica, intitulado aí Alternate Day Fasting in Non-Obese Subjects. Ou seja, é um jejum intermitente de dias alternados em pessoas não obesas. Esse estudo, resumindo, ele acompanhou um grupo de 22 um grupo de pessoas, eu não lembro quantas pessoas foi, mas por 22 dias seguidos, fazendo jejum intermitente, né, um dia sim e um dia não. E observou-se, né, ao longo desses 22 dias
que o metabolismo basal das pessoas, ou seja, a quantidade de calórica que o corpo queima para se manter no mesmo peso, o metabolismo basal ao longo desses 22 dias de jejum alternado se manteve praticamente inalterado. Então tá aí uma prova clássica, aí, evidência científica mostrando que o jejum intermitente não causa desaceleração do metabolismo. E tem um estudo que é mais interessante na minha opinião, ok? Esse é bem legal para bater o martelo nessa questão do metabolismo, ok? E foi publicado em 2000 no Jornal Americano de Nutrição Clínica. Então o nome dele em inglês, Observation is increased as a result of an increase in serum norepinephrine. Resumindo, esse nome complicado para dizer o seguinte: o estudo pegou 11 jovens, né, para fazer um jejum prolongado de 4 dias, ou seja, 4 dias, um jejum bem prolongado, 4 dias sem comer, tá pessoal? E no quarto dia, eles mediram na verdade o metabolismo durante todos os dias, mas no quarto dia o metabolismo estava 11% mais acelerado do que ele estava no primeiro dia. O metabolismo acelerou mesmo com 4 dias de jejum, sem comer nada. Isso não é nem jejum intermitente, isso é um jejum prolongado mesmo. Então tá aí, uma prova cabal, na minha opinião, né? Por isso que a gente vê as melhores mentes da nutrição mundial falam, né? O jejum intermitente não vai causar diminuição, desaceleração do metabolismo, isso está comprovado aqui. E se a gente for pensar, como eu já falei várias vezes, se você na natureza, nos tempos primórdios, né? Se você, por exemplo, não conseguisse caçar um animal ou colher alguma coisa, conseguir comida durante um dia, e no segundo dia você sentisse mais para baixo, com o metabolismo desacelerado, sem energia, você teria menos chance de conseguir comida do que o primeiro dia, não é verdade? Então, a natureza parece saber disso. Então, o que acontece? A natureza te dá força, acelera o teu metabolismo, né? Acelera o GH, o hormônio do crescimento, né? Mantém sua massa muscular para te dar um turbo e falar assim: vamos lá, amigão, agora vai lá e pega essa comida pra gente, mata aquele animal, ou vai achar comida, vai achar fruta, vai achar comida para nós. Então, com o jejum intermitente, com o jejum até prolongado, você ganha mais disposição para conseguir, enfim, conquistar esse objetivo. E é uma reação de sobrevivência, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência muito bom e todos nós podemos tirar proveito dele, né? Então ficou legal. Até agora tá tudo bem, tudo certo por aí. Tô vendo aqui tem quase 700 pessoas já ao vivo. Meu Deus do céu, bastante gente, né? Então, jejum intermitente. Quem falou aqui? A Romero falou que é uma técnica de emagrecimento. Bom, ele é muito útil para o emagrecimento, mas o jejum intermitente vai muito além disso. O jejum intermitente está vinculado a muita outra coisa: longevidade, saúde, né, fortalecimento da saúde mesmo, autofagia, um monte de coisa. Eu vou falar mais agora em seguida, tá? Agora, outra pergunta que o pessoal comenta, e tem no artigo da Marie Claire também que eu falei lá, e a minha resposta lá foi simples, mas eu quero expandir um pouco aqui, que é basicamente qual é o tempo ideal de jejum, né? Rodrigo, legal, entendi que jejum é bacana, mas qual que é o tempo ideal de fazer jejum? É a mesma coisa de perguntar assim, qual que é o carro ideal para você? Né? Qual que é o carro ideal? Não existe uma resposta para todo mundo, né? O teu carro você talvez precise de uma van, você talvez precise não de um carro, mas de uma moto, de um carro menor, de um carro mais caro, né? Varia de pessoa a pessoa de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então não existe, né? Não existe a questão qual que é o tempo ideal de jejum. Não existe uma regra para todo mundo. Agora, eu costumo dizer que o que sempre foi normal há poucas décadas atrás era basicamente 12 horas de jejum. 12 horas era o padrão, era o normal que todo mundo fazia. Porque você toma um café da manhã, né? Nas 8, digamos, vai jantar, vai almoçar às 12, depois janta de novo lá às 8. Daí você fica das 8 da noite, né? Daí vai dormir, às 8 da manhã você come café. Das 8 da noite às 8 da manhã você ficou sem comer 12 horas. Até os anos 70, porém um pouco antes também, toda a história antes, né, era comum ter 3 refeições por dia e o jejum de 12 horas era esperado, era a norma. Só que hoje em dia, com esse monte de balela ridícula, falando que tem que comer em 3 horas, 2 horas, esse monte de porcaria que não tem base científica nenhuma. Aliás, se você quiser ver a quebra do mito de comer 3 horas, vá no YouTube depois. Eu tenho um canal lá que chama Emagrecer de Vez. É só digitar no YouTube mito 3 em 3 horas, emagrecer de vez. Você vai achar um vídeo lá que eu quebro esse mito, tá? Com argumentos científicos. Não tem por que sugerir esse mito mais. Quem sugere comer 3 horas ainda é porque não está atualizado. E na minha opinião aqui, é uma sugestão perigosa de se recomendar que as pessoas comem 3 horas, ok? E não tem vazamento científico nenhum, então não tem por que fazer isso. Não tem benefício nenhum documentado, ok? Então, é isso aí. Então, 12 horas, na minha opinião, seria basicamente o mínimo esperado, né? Incluindo o sono, né? Então, se você janta até o café da manhã, no mínimo 12 horas. Eu nem consideraria um jejum intermitente isso. Eu consideraria o esperado, né? Que seria o oposto de 3 horas, ok?
Eu vou falar mais um pouco depois no final sobre o protocolo que eu sigo de jejum intermitente e que eu acho que se adapta bem ao estilo de vida e eu posso recomendar não. Eu vou dizer o que eu faço e daí você pode tirar suas próprias conclusões e adaptar se você quiser no seu dia a dia, enfim. Porque eu não recomendo nada, eu não prescrevo nada, eu só dou informação para você tomar as suas, né, próprias decisões. Outra coisa importante que saiu também nesse artigo da Marie Claire, né, no Globo.com. Inclusive, se quiser ver esse artigo que eu estou falando da Marie Claire, que saiu comigo, é só você acessar a página do Facebook do Emagrecer de Vez. E tem ali, eu postei, acho que antes desse vídeo, tem um outro post, logo antes tem esse artigo da Marie Claire sobre jejum intermitente, onde eu dei meus palpites lá, ok? Então, outro ponto que a gente falou foi a questão de jejum e alimentação saudável. Não adianta usar o jejum como desculpa para comer porcaria, né? Não adianta o pessoal, jejum intermitente, olha só que coisa, né? Essa moda, essa nova descoberta. Para começar, não é uma nova descoberta, é uma coisa que sempre existiu. Na verdade, jejum existiu antes de comida, né? Porque antes de existir comida, não tinha o que comer, então todo mundo estava no estado de jejum. Então, o ovo, a galinha, não. No jejum, nasceu antes da alimentação ainda, né? Não comer nasceu antes de comer, certo? Então é uma coisa muito, muito velha, nada de novo nisso. Muita gente acha, eu vou fazer jejum intermitente agora, e isso é uma desculpa me chutar, me enfiar o pé na jaca, comer o que eu quiser. Não, né? Não é assim que funciona. Inclusive, eu vejo que é muito, muito mais fácil, se você está pensando em seguir jejum intermitente, tirar todo o proveito disso, é muito mais recomendado, digamos, que você corrija a sua alimentação antes de partir para jejum intermitente. Por quê? Porque é muito mais difícil para alguém praticar jejum intermitente se você não tem uma alimentação correta ainda. Se teu corpo está acostumado a comer em 3 horas, ou 4 horas, ou 2 horas, 30 minutos, né? E uma alimentação altamente baseada em carboidratos refinados, né? Uma alimentação que te dá fome seguido, né? Que deixa a tua insulina alta no sangue seguido. Então, se você tem uma alimentação assim, vai ser muito mais difícil para você embarcar num protocolo de jejum intermitente. Mesmo que seja de 12 horas, você vai ficar em pânico, achando que vai morrer de fome, né? Os teus vícios alimentares vão atacar, um monte de coisa errada vai acontecer, provavelmente. Tem gente que faz, mas eu acho que o caminho mais fácil é você focar no que dá mais benefício antes, que é corrigir a sua alimentação. Se você focar na sua alimentação, por exemplo, a filosofia da alimentação forte, né? Se você faz parte da tribo forte, por exemplo, lá dentro tem um curso para introduzir você à alimentação forte, como é que você pode começar. Mas é basicamente um estilo de vida alimentar baseado em alimentos verdadeiros, sem carboidratos refinados, processados, óleos vegetais, essas porcarias todas. Enfim, vou chamar aqui de alimentação forte, que é uma alimentação verdadeiramente saudável. Então, eu acho que é uma ótima ideia você regularizar a sua alimentação antes. Quando feito isso, né, umas 2, 3 semanas ou até um mês, quando a tua alimentação estiver ok já, aí você pensar na questão de jejum intermitente, porque vai se tornar muito, mas muito mais fácil você seguir o jejum intermitente se a tua alimentação estiver em ordem já, tá? Você vai lembrar disso que eu falei quando você tentar, ok? Então muita gente acaba tentando, me senti muito mal, etc, porque a alimentação está horrível. A alimentação é o primeiro passo, o jejum intermitente é um passo além, tá? Então começamos pelo primeiro passo antes, ok? Maravilha. Vamos ver outro ponto aqui, autofagia. Autofagia é outra coisa que caiu na mídia ultimamente, por causa do Prêmio Nobel de Medicina em 2016, foi ganho pelo Yoshinori Ohsumi, esse japonês que estudou mais sobre o mecanismo de autofagia, que é basicamente um mecanismo natural do corpo de se autorreciclar. É uma coisa que acontece no corpo naturalmente quando a gente não come. Então se você está comendo 2 horas, 3 horas, 4 horas, você não dá uma pausa para o teu corpo pensar em se otimizar, em se reciclar, se livrar de organelas imperfeitas, proteínas incompletas, esse tipo de coisa no corpo. Ele vai deixando essa sujeira, entre aspas, se acumular, já que tem energia de sobra chegando. Se você dá uma folga para o teu corpo, ele vai praticar a sua autofagia, né, automaticamente, e vai renovar, vai certificar que o seu corpo está otimizado. Então, um grande benefício que você não vai ter como deveria se você ficar comendo como um chihuahua estressado, né? Que come a cada 2 horas, ok? Seguindo essas sugestões infundadas de profissionais incompetentes por aí que continuam sugerindo isso, né? Então, de novo, se quiser ver os argumentos científicos para a quebra do mito de 3 em 3 horas, é só no YouTube digitar mito 3 em 3 horas, emagrecer de vez, você vai ver tudo lá, ok? Outra pergunta que o pessoal pergunta muito aqui, que eu tentei cobrir um pouco também nesse artigo da Marie Claire. Basicamente é o seguinte, o que não quebra jejum, né? Tá, Rodrigo, vou fazer jejum então. O que não quebra jejum? Bom, o que quebra jejum é comer, né? Jejum significa não comer. Então você não pode, obviamente, comer nada durante o jejum. Isso é bastante óbvio, eu espero, né? Para todo mundo. Agora,
Nenhum líquido quebra jejum, nenhum líquido não calórico quebra jejum. Água, chá, café, tudo sem açúcar, sem adoçante, preferencialmente. Eu recomendo, eu costumo dizer sem adoçante também, porque a gente ainda assim não tem muitos malefícios, até intangíveis da questão dos adoçantes, que ainda estão a serem estudados. Mas então, quer ser seguro mesmo, sem adoçante, tá? E então café, chá, qualquer tipo de chá, água com gás, água sem gás, como for, gelada, quente, como for, isso não quebra jejum, né? Então líquidos não calóricos não quebram jejum. Outra coisa que teoricamente não quebra jejum é o consumo de gorduras puras, é o consumo de 100% gordura. Por exemplo, óleo de coco, óleo MCT ou uma manteiga, por exemplo. Aí vem o café turbo, né? Você conhece o café turbo, por exemplo, que é basicamente misturar o café preto com manteiga e óleo de coco, ou só óleo de coco, ou só manteiga. Bater isso aí, fica uma delícia, fica cremoso, parece que tem leite dentro, na verdade. Fica muito cremoso, uma delícia. Parece um creme, assim. Então isso não quebra o jejum, né? Não quebra o jejum. A gente vê na evidência científica que não quebra. Só que aqui tem um perigo, né? Já que você quer, se você está fazendo jejum intermitente para perder gordura, por exemplo, para queimar a gordura, você não quer ficar ingerindo gordura, né? Porque o teu corpo vai sempre queimar, primeiro, a energia que está chegando disponível agora no corpo do que a energia estocada, que é muito mais fácil o corpo metabolizar a energia que está consumindo agora do que ter que ir lá quebrar os triglicerídeos dentro dos seus adipócitos, transformar em ácidos graxos, transformar aquilo em energia e queimar aquilo. É muito mais fácil o corpo queimar essa energia que você está consumindo. Então muita gente fala, fazer jejum intermitente, ou faço low carb, faço paleo, faço alimentação forte, eu posso comer quanta gordura quiser. Bom, se o teu objetivo é emagrecer, se você está ingerindo energia, independente da forma que você está ingerindo, você vai tender a queimar essa energia primeiro, antes de qualquer outra fonte, né? Antes da energia estocada. Então você pode se sabotar, digamos assim, se você faz um jejum intermitente e fica tomando algum líquido que é com gordura pura seguido ou demasiadamente. Pode ser que seja um tiro no pé para você especificamente, ok? Agora, um copo aí de... Eu adoro tomar um café, eu não tomo... Raramente eu tomo com óleo MCT, por exemplo, óleo de coco, mas quando eu estou com vontade de tomar, se fazendo um jejum mais prolongado, por exemplo, eu tomo, porque ele dá uma energia extra e acaba meio mascarando também qualquer sensação de fome. Então é uma estratégia, uma ferramenta que você pode utilizar aí se você se convém para você fazer isso, né? Vamos lá. Como eu faço jejum intermitente, particularmente? Eu comecei alguns anos atrás, o que eu faço é o seguinte, eu não tomo mais café da manhã. E acredite, antigamente eu costumava tomar café da manhã, inclusive eu tenho vídeos no YouTube dando receita de café da manhã, etc. Então a gente evolui, né? Tudo evolui, né? O problema é quando as pessoas não evoluem, continuam recomendando a mesma coisa por décadas. Isso é o problema, por isso que as pessoas hoje estão frustradas. Porque a maioria das pessoas não se preocupa em evoluir e mudar de opinião, né? Então eu mudei bastante de acordo com as evidências científicas que eu venho estudando. Então eu não como mais café da manhã e eu me adaptei a isso. Então para mim é um esforço grande se eu tiver que comer café da manhã. Acredite, é um esforço para mim hoje comer café da manhã. Então o que eu faço? Eu janto, né? Aí varia o horário que eu janto, eu nunca tenho um horário fixo, mas eu janto. E depois da janta, eu posso tomar um chá, por exemplo, assim, tomar um chazinho, assistindo TV, alguma coisa assim. Depois eu vou dormir, acordo. Quando acordo, eu adoro café, adoro. Então eu compro, sempre tento comprar grãos de café diferente, né? E moo em casa, é uma máquina bacana fazer expresso em casa. Então eu tomo café preto sem açúcar, sem adoçante, sem nada, que é um outro hábito a se adaptar. Hoje em dia, para mim, eu não consigo tomar café com açúcar, e é até difícil acreditar, na verdade. Eu costumava tomar café com açúcar muitos anos atrás, e eu não conseguiria nem imaginar tomando café amargo. Mas agora que eu adaptei meu paladar ao café amargo, que é o valor, que na verdade é o sabor do café, ele é assim, ele foi feito para ser amargo, esse é o sabor do café. Se você não gosta de café amargo, é porque você não gosta de café, você gosta de bebida adoçada ao invés, mascara o sabor do café. Assim como o chocolate amargo. O chocolate de verdade, ele é amargo. Se você gosta de chocolate doce, você não gosta de chocolate. Você gosta daquela pasta de leite, açúcar e um pouco de cacau que tem no formato de barra de chocolate, certo? É que nem chocolate branco, não é chocolate, né? Então, hoje eu me acostumei. Então eu acordo de manhãzinho, tomo um copo de café bacana que eu faço em casa aqui. E eu acho que eu tomo normalmente 2 copos de café de manhã cedo, 2 expressos, digamos assim, durante a minha manhã, enquanto eu vou trabalhando aqui, né, pra estudar e coletar informação e fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui pra vocês agora, né? Então eu faço isso. Então eu não como nada. Então até eu vou pra academia, né? Eu vou pra academia 2 vezes por semana pra fazer musculação. 2 vezes, tá? Então é pouco, durante uma meia hora, 40 minutos no máximo. Ou seja, eu vou pra lá fazer musculação, causar o efeito anabólico que eu quero causar e de forma séria. Então eu não fico lá gastando tempo à toa. Então eu vou rápido. Daí eu volto à academia, daí eu assim começo a preparar meu almoço. Então resumindo, eu vou jantar lá pelas 7, 8 horas, por aí.
tomo um chazinho, acordo, tomo um café, vou pra academia, preparo o almoço, eu vou almoçar lá por no mínimo 1h30, né? Tem dia que 1h30, 2, 2h30, 3, depende, né? Então varia a quantidade de horas. Mas eu costumo dizer assim que eu sigo o padrão 16-8, né? Que o pessoal tá falando aqui no chat que conhece também. O 16-8 é o seguinte, é você ficar 16 horas em jejum e comer numa janela de 8 horas, né? Por exemplo, se você janta às 8 e vai comer ao meio-dia, o que aconteceu? Das 8 ao meio-dia, parabéns, você fez jejum de 16 horas, certo? Então é basicamente isso. Não, é muito fácil, o 16/8, né, o 16-8, é muito fácil de se implementar, de ajustar no seu estilo de vida. Jantou às 8, pula café da manhã, toma café, toma um chá no café, sei lá, vai comer ao meio-dia, que é um horário assim socialmente aceitável, digamos assim. Pronto, você tem com 16 horas de café, de jejum fácil. E você come numa janela de 8 horas, ou seja, do meio-dia às 8 da noite são 8 horas. Você come durante essa janela, né? Em todas as refeições que você faz dentro dessa janela de 8 horas. É basicamente isso o protocolo de 16-8, tá? É o protocolo que eu mais gosto, é o protocolo que eu faço. Eu faço todo dia? Bom, eu não faço todo dia 16 horas. Tem dia que eu faço, sei lá, 14 horas, como eu falei, dependendo do horário. Tem dia que eu faço 16 horas, tem dia que eu faço 18 horas. E uma vez por semana, basicamente, eu tento fazer umas 20, 24 horas. Na segunda-feira, normalmente. No final de semana eu gosto de comer um pouco mais de carboidratos, por exemplo, tâmaras, né? Tâmara é minha sobremesa favorita, tâmara ou manga seca, eu adoro isso aí. Então, eu costumo comer bastante no final de semana como, sei lá, uma sessão de prazer, na verdade, que pra mim é isso aí, né? Então eu adoro isso aí. Na segunda-feira eu dou uma pausa maior pro corpo e vou comer normalmente janta, né? Uma janta mais cedo, sei lá, umas 6 da tarde, então não como nada por aí. Eu costumo fazer assim, né? Então um jejum mais prolongado na segunda, outros dias entre 14 e 16 horas por aí. Tem outros protocolos que são 18 horas, por exemplo, que é só você estender. Tem protocolos de 24 horas, que basicamente você de janta a janta ou de almoço a almoço. Então existe vários estilos que você pode seguir de jejum intermitente, né? Você tem que escolher aquele que cabe na sua dieta, no seu estilo de vida. Lembrando daquela dica de você primeiro ajustar a sua alimentação, né? Pratique uma alimentação forte antes, vai tornar muito mais fácil para você seguir o jejum intermitente, tá? E claro, as pessoas que querem emagrecer, seu foco é emagrecimento, jejum intermitente é uma ótima arma, uma ótima estratégia de emagrecimento, desde que feito de forma correta e desde que aconteça em paralelo com uma alimentação correta, com uma alimentação forte. É por isso que eu recomendo o pessoal seguir o código Emagrecer de Vez, por exemplo. É porque ele foi bolado para ser uma estratégia passo a passo, incremental, né, estratégica, para você ganhar todo o benefício que você precisa de uma alimentação forte, correta, e o jejum intermitente feito de forma correta em paralelo com isso também, né? Sem contar a questão da densidade nutricional, que eu falo bastante também. Então, se o teu objetivo é emagrecer, eu sempre falo, é só você visitar aí no teu site, na internet aí, código emagrecerdevez.com.br, tá? É um programa que está gerando muitos e muitos e muitos casos de sucesso de emagrecimento permanente para um monte de gente, e você vê basicamente diariamente no Emagrecer de Vez aí, o pessoal postando voluntariamente resultados. Eu agradeço a todos, gratidão mesmo a todos por postarem resultados, tá? Isso motiva as outras pessoas. Então, se o teu objetivo é emagrecer e quer usar o jejum intermitente para isso, alimentação forte para isso, vai no código emagrecerdevez.com.br, que lá é o lugar onde você vai começar tudo de forma correta. Ok? Então, basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre o jejum intermitente hoje. Eu espero ter quebrado bastante mitos aqui, dado um pouco de vazamento científico, principalmente no começo. Se você chegou agora, no começo eu mencionei alguns estudos aqui, quebrando os maiores mitos, talvez, aí, do jejum intermitente. Então, a gente viu hoje aqui, resumindo, que jejum intermitente não é dieta. A gente viu que jejum intermitente não causa perda de massa muscular. A gente viu que jejum intermitente não causa desaceleração do metabolismo. Na verdade, se alguma coisa, ele acelera o seu metabolismo, como a gente viu no estudo, né? A gente viu que não tem tempo ideal, a gente viu que tem vários protocolos, tem que escolher aquele que se adapta melhor ao seu estilo de vida. A gente viu também que a alimentação forte precisa vir antes do jejum intermitente para facilitar a sua vida, para que você colha os maiores benefícios também. Então, a gente viu também que o código Emagrecer de Vez pode ser uma ótima escolha se você quer alguma coisa passo a passo para entrar corretamente, tirar proveito disso tudo de forma correta, né? Então, basicamente isso. E por que eu me motivei a criar esse vídeo, essa live aqui longa pra caramba hoje com você? É por causa do artigo da Marie Claire no Globo.com que saiu, e eu vou deixar o link postado aqui nos comentários, eu acho, depois. Eu tenho na página do Emagrecer de Vez no Facebook, tem esse link desse artigo da Marie Claire que saiu comigo lá, como eu fui consultado, tentei compartilhar um pouco dessas verdades lá nesse artigo, mas eu queria expandir esses assuntos aqui nesse vídeo, porque eu acho que vídeo é sempre mais legal de fazer, né? Então, maravilha, eu vou dar um oi pro pessoal que tá ao vivo aqui.
né? Mas o assunto era esse, pessoal. Então, se você quer ir jantar, quer fazer outras coisas, eu espero que tenha sido útil para você tudo isso aí, tá? Eu espero que realmente tenha sido útil essa conversa nossa aqui. Enfim, adapte no seu estilo de vida como você achar melhor, ok? Porque a ciência está aí para comprovar que é uma ótima prática, que sempre existiu. Ela só deixou de existir recentemente, quando um monte de gente incompetente começou a sugerir de comer 3 horas sem embasamento, sem prova, comprovação científica nenhuma. Só por isso que o pessoal esqueceu que é jejum intermitente. Então agora tem que começar a disseminar de novo o que significa, uma coisa que é velha e existe há muito tempo. Então eu vou dar boa noite pro pessoal que está aqui. Jejum e hipertrofia, tem alguém perguntando de jejum e hipertrofia. Eu faço musculação, né? Eu faço musculação em jejum sempre, eu me acostumei agora. E eu vejo que tem alguns benefícios a respeito disso, né? O teu corpo não está ocupado em processar alimentos, né? Então você está com o estômago vazio, está com energia e com estoque aberto metabólico. Por isso a importância de alimentação correta, para o teu corpo conseguir pegar o glicogênio que ele precisa, conseguir pegar a gordura que ele precisa extra para a tua performance de exercício. Eu faço musculação em jejum sempre, eu adoro. Andiara, olá para a Espanha também. Obrigado, Valéria, que bom que você gostou. Vou ler todos os comentários depois, tá, pessoal? Sempre dou uma olhada nos comentários depois, eu posso responder de novo alguns comentários depois. Denise, obrigado, que bom que você gostou também. Sabrina, boa noite para você. Zilda, oi de Floripa, oi, um abraço para Florianópolis. A Ângela perguntou do livro. O livro é uma coisa diferente, tá, Ângela? O código é separado, então os dois programas são separados. O código é mais completo que o livro, mas o livro ainda assim é uma ótima escolha, tá, para quem quer. É só acessar emagrecerdeves.com, tem link lá pro código, pro livro, pra Tribo Forte, para tudo que você quiser, né? A Laura falou que já perdeu 10 quilos em 2 meses com jejum intermitente, ó, que maravilha, né? Um abraço para Minas Gerais também, um abraço para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, um abraço para a galera toda. Tem gente fazendo jejum de 16/8 já, que maravilha, muito legal. Valmir, o livro, emagrecerdeves.com/livro, lá tem informações para você adquirir o livro, e o código emagrecer de vez é código emagrecerdeves.com.br, esse é mais completo. Maravilha, Sônia, que legal, que legal. E Stella, um abraço pra você. Valdo, um abraço pra você. Maravilha. Mauá, abraço pra Mauá também. Pessoal, eu acho que eu vou fechando essa nossa live, né? Eu fiquei feliz, eu acho que deu pra falar bastante já aqui. Portugal, um abraço pra Portugal. Que maravilha. Exercício, a Lourença perguntou: quem não pode fazer exercício usufrui de efeitos do jejum? Com certeza. O jejum é independente de exercício, né? É independente, então eu não vejo como é que as duas coisas se conectam. Eu acho que o jejum ele tem um benefício particular, exercício, que obviamente é muito saudável, também tem outro benefício. Os dois juntos podiam ser uma opção muito bacana, como parte do estilo de vida saudável. Alimentação saudável, exercício saudável e jejum intermitente saudável. Você tem a faca e o queijo na mão, né, para esse tipo de coisa. Então é isso aí, maravilha. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção. Então aqui eu vou fechando essa live aqui, vou deixar ela postada, se quiser rever